Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma Jane Austen Lives, desta vez com o projeto Relendo Austen. Nós estamos na última semana de leitura de Orgulho e Preconceito. Desta vez vamos para os capítulos 51 a 61. Sejam todos bem-vindos, todos que já conhecem esse G, que participam com a gente dessa leitura coletiva. Para aquelas pessoas que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Já vou adicionar a Lília dos Anjos porque a gente tem muita coisa para falar hoje. Vamos aguardar a Lília entrar e já já a gente retoma as discussões desse livro querido que é Orgulho e Preconceito. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bom, gente? Tudo Mais uma ótimo. semana. Diga aí, Lília, o que esperar desse livro, desse pequeno grande livro? Pois é, né? Para quem vai ainda realizar alguma leitura, está acompanhando essas semanas para ter a experiência de saber como é importante essa obra para a literatura, que tenham a oportunidade de ler e para quem está lendo, espero que tenham gostado, né, de chegar a esse desfecho. Eu estava acompanhando um IG que agora eu não lembro mais, que fez até uma batalha assim do livro do romance mais querido, né, pelos leitores ali daquele Instagram, e Orgulho e Preconceito ganhou. Olha É, eu acredito que não foi ao acaso, é um livro muito importante para a literatura, não é à toa que ganha esse patamar, né, de ser chamado de clássico. sim. Então, eu espero que vocês aproveitem, apreciem outras fases da vida. Essa não é a minha primeira leitura, né, desse livro. Então, cada releitura é um aprendizado diferente, além dos que compartilhamos aqui semanalmente, nessas 6 semanas, que tem esse desfecho no dia de hoje, né, do capítulo 51 ao 61, que é realmente bem esse desfecho do livro. São os acontecimentos com as personagens principais. E é isso aí que vai acontecer hoje. Eu vou pegar a gancho aí na sua fala, Lília, quando você diz que cada leitura não é a primeira leitura da gente, obviamente, e cada releitura de Jane Austen a gente descobre coisas diferentes, a gente aprende mais com a escritora, e dependendo da fase da vida da gente, da idade principalmente, a gente acaba revendo outras coisas que passaram despercebidas nesse livro. Então, vamos lá. Capítulo 51 nos aguarda. Ainda estamos aqui no capítulo 51, que fala do casamento da Lídia. Finalmente, né? Esse casamento para poder Isso, calar a boca da sociedade, no sentido de que ela estava com o Wickham sem estar né, casada, definitivamente casada. Então, tiveram que fazer esse reparo e tem um grande benfeitor aí por trás, né, Lídia? isso. No caso, é bem claro o entendimento que é dado no livro. O casal é encontrado e os preparos do casamento são conduzidos inicialmente o Mister Gardner, que é o tio da Lídia, né? Ele que ela fica na casa dos tios, os preparos são realizados, a tia briga muito com ela, dizendo que ela não tem juízo, que ela quase comprometeu o nome de toda a família, né? Porque não envolve só os Bennet, e as pessoas que estão no entorno acabam com as relações meio que balançadas junto à sociedade. Então, quando ela compromete, se ela, no caso, comprometesse o nome dos Bennet, consequentemente, comprometeria dos Gardner, dos Phillips, das irmãs dela, no caso, né, que não tinham contraído matrimônio ainda. Uhum. Então, é bem nesse sentido social. Então, o casamento acontece e eles vão para Longbourn visitar o senhor e a senhora Bennet, meio que para dar uma satisfação, mas aí acontece meio que o contrário do que talvez o leitor espere da menina, não digo arrependida, mas um tanto envergonhada pela atitude, Sim. ele também receoso, mas o que acontece ali é uma situação completamente ao contrário, né? Que
que eles chegam lá como se não tivesse feito nada demais, como se não tivesse satisfação a dar, se comportando de maneira extravagante. Então, Agora, é meio surpreendente isso. a senhora Bennet aceita eles como se nada tivesse É, acontecido. E aqui, até na primeira página desse capítulo, está dizendo que a Lídia, olha o ato falho, a Lídia continuava a mesma, imprudente, indomável, louca, ruidosa, isso. temerária, olha isso. E também tem outra fala mais adiante, tanto o Wickham como a esposa só precisam ter lembranças agradáveis na vida, ou seja, eles agem como se nada tivesse acontecido. E o Wickham, É, eu acho que ele tem uma culpa maior aí nessa circunstância, porque ele já é um homem vivido, né? E aí de outras aventuras. sim, ele deveria ter essa responsabilidade não só sentimental, né, mas moral com a Lídia, mas não quis saber. Ele queria se dar bem e ele queria que alguém resolvesse a parte financeira dele, como foi resolvida ali pelos tios, né, das meninas. A princípio, a gente só tem essa informação, né? A gente sabe do que É. aconteceu, né? Mas Mas é interessante também como a Liz e a Jane, elas ficam chocadas com o comportamento do casal, e também a Liz, ela percebe que uhum, a Lídia, ela tem aquela afeição pueril, né, meio que fantasiosa em torno do Wickham, e que ele já bem assim no princípio, já não a considera da mesma forma, tipo, aqueles rompantes de casal apaixonado de início de casamento, ela sente muito mais e ele já age de uma maneira um pouco indiferente para com ela, ela tem essa percepção, a Elizabeth, né? Aí e no, pode até falar. parei na parte aqui que ela agradece, mas não tem. Né, quando ela está conversando a respeito de casamento, a Elizabeth, ela não quer esse tipo de favorzinho, né? De arrumarem marido para ela. E tem uma parte que eu acho triste, que é que fala que o Wickham ele não gostava verdadeiramente da Lídia, né? A afeição por ela Isso, era exatamente como Elizabeth tinha esperado, inferior a que Lídia tinha por ele. Então a Lídia é aquele amor pueril, né? De confiar e de achar que foi uma atitude assim, um rompante de amor, sei lá, paixão talvez, né? E ele não, o homem vivido, ele queria realmente se estabelecer na vida, né? E calhou de ser exato. ela, podia ser outra desmiolada, né? Tadinha. É ruim falar assim, que ela é uma Bennet, né? Mas É, ela. mas é meio como a Jane está colocando aí, que existe uma provocação, um desejo de Olha, provocar, mas casar. é meio que essa provocação pela própria infantilidade, pela imaturidade, e a Lívia até complementa aí que ela é uma criança realmente, ela age muito ainda de uma forma muito infantil, e a vida real, porque ela vai morar longe dos pais, é que vai mostrar Sim. o quão essa atitude impensada dela vai comprometer o futuro dela, né? Ela Ah, do conto de fadas, né? Eles se casaram e ela não tem a bendita, né? Nesse caso, ela deveria manter o segredo e ela conta, né? Que o Darcy estava no casamento sim, e que aí era para ser segredo, mas ela não consegue segurar. E eu não acredito exatamente. que ela tenha feito para poder limpar a barra do Darcy, não. Ela falou Não, exclusivamente por falta de prudência, não consegui o, segurar. o fim do capítulo é exatamente isso. Ela meio que não consegue se segurar e conta. E o capítulo 52, porque o fim do 51 puxa o 52 da seguinte maneira, porque a Elizabeth escreve Isso. para a senhora Gardner e ela responde, a senhora Gardner responde, e o capítulo 52 é justamente todo o contar desse acontecimento. O que eu escrevi aqui, talvez a carta, a maior carta, assim, eu não contei as páginas, não voltei lá atrás, mas para mim essa é a maior carta do livro nesse momento, até o Eu fim, acho que sim, né? É uma carta bem detalhada e a gente percebe aí isso. claramente como que a Jane Austen usou desse gênero para poder descrever todos, né? A tia podia ter feito uma visita,
né? Mas aí ela optou por colocar uma carta no meio desse capítulo 50, Uhum, capítulo todo, né? 52, que isso, fala sobre como que o Darcy descobriu o paradeiro do casal, enfim, sobre a questão de saldar as dívidas. Eu acho que isso é muito feio, isso. então, né? É, mas ele não se importa. A questão toda é que o, o Darcy é quem encontra o casal, o Darcy é quem faz meio que um mapeamento de toda a situação. Ah, como eu entendi essa interferência dele? Porque a Elizabeth fica pensando depois, né, quando ela lê a carta, que tudo isso foi feito para agradá-la, mas ao mesmo tempo eu vejo uma interpretação um pouco distinta. De que maneira? Não sei se vocês tiveram essa mesma percepção. Eu acredito que ele fez para agradar a Elizabeth, mas também foi uma maneira de reparar as próprias faltas, já que ele não o denunciou. Uhum, É uma maneira de colocar essa situação a favor dele mesmo, Darcy. Por quê? Se ele resolve e salva a honra ali daquela família, ele não fica impedido de se aproximar da Elizabeth, de recomeçar toda a questão da relação que já vinha sendo construída novamente. Então, uma eventual desonra da Lídia seria ruim para o próprio interesse dele. Então, veja, é porque ele gosta da Elizabeth? É. É também porque ele quer reparar uma falta dele, ele sim. reflete a respeito das próprias condutas e que ele teve no passado, e ao mesmo tempo eu acredito que também tem isso, ele resolve de uma maneira que é cômoda para ele, para Uhum, que ele possa se relacionar com ela e resolver o problema. Ou seja, ele meio que vai raciocinando como ele pode resolver isso. Então, são vários motivos. Então, não é debate pronto, tipo, uhum, eu gosto da Elizabeth, é porque ele gosta de mim. E não é só isso. Eu uhum. acho que esse capítulo é muito revelador desses aspectos, dessas personalidades. Como você disse, por isso que foi utilizado esse elemento da carta, Isso. porque é para demarcar nesse momento, o papel de cada pessoa, principalmente o dele, de tentar resolver a situação. Então, ele vai corrigindo os pensamentos, ele vai corrigindo os erros, ele Uhum. vai resolvendo de várias maneiras. Ele gosta da Elizabeth? Gosta. Ele quer resolver um problema de culpa que ele tinha. E sabe o que eu percebi, além disso? Que tem um outro elemento aí. Ele age dessa maneira porque isso poderia ter acontecido também com a irmã dele. E a Exato. família dele seria toda comprometida socialmente. Por exemplo, se a Georgiana fosse a perdida, me desculpem usar Aham, esse termo, mas era o termo lá. Se ela fosse a perdida, Lady Catherine ia querer fazer questão de casar a filha dela com o Darcy? sim. Nunca, gente. São É porque outras consequências, né? esse laço rompe. Então, quem vai lendo o capítulo vai começando a fazer os laços com os capítulos antecedentes. Tem Isso. todo um contexto. Uhum. Ô, Lília, eu queria salientar aqui que talvez esse recurso que a Jane Austen colocou o Darcy aí como benfeitor, como herói, ou como alguém escreveu aí, foi o Gardner, o tio, tinha condições de resolver essa questão. Mas o Darcy É, foi à frente, justamente, ele entrou em cena, a Jane Austen colocou ele em cena justamente para ele poder mostrar esse desenvolvimento ali da personalidade dele, no sentido de refletir, voltar atrás, né, dos pensamentos, principalmente em relação à família da Elizabeth. Então, ele tentou reparar o erro. E eu concordo com você quando você disse que ele se colocou no lugar de irmão ali, sabe? Porque ele também, passou. claro. É uma questão familiar e é uma questão social. Então, ele não está resolvendo só porque ele gosta da Elizabeth. É porque, ao gostar da Elizabeth, ele tem que resolver isso para que ele possa se inserir nessa família. Se ele não faz isso,
não dá para acontecer mais nada, entendeu? Não dá nem para ele ser amigo dos Gardner, de quem ele gostou tanto. Não, Uhum. não dá, entendeu? Meio que um rompimento. Então, o que que acontece? Ele, ao conversar com o seu Gardner, obviamente, isso é uma percepção nossa, não está claramente no livro. Mas ao conversar com o seu Gardner e dizer, olha, o senhor vai ser o executor de toda a situação, mas eu quero reparar. Provavelmente por todos esses motivos que eu estou colocando aqui para vocês, Isso, entendeu? Então, ao entendo. fazer a leitura, eu meio que vou pensando em como ele vai agindo. Uhum. Então, imagina, quem é que estava quem é que deu a informação a ele e recebeu por isso? Foi a Uhum. mesma senhora Young, que Uhum. cuidava da Exato, Georgiana. que tinha que Veja a tomar conta das conexão. moças da história. Ou então preservar, né? Então, não, deveria, mas a conduta dela é muito suja durante toda a história. Então, é dessa maneira. A Jane Austen vai jogando as pistas e a gente vai ter que ir lá buscando em cada capítulo e retomando através dessa carta que a senhora Gardner, ela explica. Esse capítulo 52 é muito revelador, né? E a senhora Gardner, ao final desse capítulo, ela diz que já gostava e passou a ter grande estima e respeito para com Darcy, porque foi um Ó, papel de um homem de verdade, entendeu? Assim, de demonstrar que gosta da Elizabeth, mas demonstrar de que maneira? Só aquela paixão alucinante? Não, ele agiu de uma maneira prática de poder resolver as situações para que essas famílias não ficassem comprometidas. exato. A gente, no final da carta da senhora Gardner, ela coloca o Darcy ali no topo, né, no pedestal, e assim, e como ela ouvia, o casal de modo geral via, mas esse capítulo, Isso. eles até falam da Georgiana e tudo, mas esse capítulo aí, ele resolve né, a questão do casamento da Georgiana, ó, perdão, da Lídia. Eu queria Da fazer só um Lídia. parênteses aqui, Lília, porque o pessoal está fazendo uma pergunta aí, acho que foi Hum. Monique. O Sandington tem lá no Café com Jane Austen, no podcast que eu participei, mas é um podcast, eu vou dar spoiler. A gente não é muito a favor dessa adaptação que você está tão encantada, não. Ela é bem diferente, inclusive, do livro, que é inacabado. Mas sobre essas obras inacabadas e Juvenília da Jane Austen, a gente pretende dar um curso mais adiante, depois a gente vai dar informações. Mas, voltando aqui no capítulo 53, Só vou fazer um adendo aqui, porque a Lívia colocou um comentário que eu acho muito interessante. É meio que desconstruir. Existem as heroínas e os heróis nos livros, mas é interessante, como ela colocou aqui, ó. O legal da Jane Austen é que ela não colocou o Darcy como um deus, mas sim como um homem de valores e que aprende com os próprios erros. E eu acho que esse é o papel. É porque quando a gente vê o cinema, a gente e é óbvio que cabe ao cinema fazer isso, porque é um entretenimento rápido para a gente, quer captar a nossa atenção, é diferente do livro. O livro a gente vai nos conquistando aos poucos, e o cinema tem que ser muito rápido. Então, de que maneira? Colocando aquela pessoa como aquele herói inalcançável, nossa, que máximo, como se fosse um deus, né? sim. É, E na época, sempre faz isso, e na não. época E ele tem erros. Na época de 2005, lá do filme de 2005, o Matthew McFadden, ele fazia uma série que era do MI5, ele era agente secreto, ele era o ator top ali do momento. Eu não odeio essa palavra, mas eu tive que falar. Ele estava em alta. Mas vamos lá, Lilia, para o Certo. 53. Isso. Os 53 e os 54 são bem curtinhos, né? Tem a partida da Lídia, né? E ela Vão morar longe. continua ainda maltratando as irmãs, porque agora eu sou uma casada, né? Uma adolescente casada, e vocês aí não tem muito o que fazer, então vocês que lutem e escrevam cartas para mim, porque eu vou ter muito pouco tempo, como todos sabem, mulheres casadas têm muito o que fazer. E, né, eu fiquei até assim, que controvérsia isso, mas enfim, tem também uma promessa aí de retorno do Bingley, né? Ai, Exatamente. É a notícia de retorno, e até no fim do capítulo ele já retorna, né? Ele ah, retorna a Netherfield, a Jane e a senhora Bennet, elas ficam se questionando
o porquê dessa volta dele, já que, para a gente que está lendo o livro, isso é meio que esperado, mas para elas é diferente a percepção Aham. leitor, percepção personagem. Então, elas, enquanto personagens ali, elas não estavam esperando por essa volta. E aí, o que que acontece? Ele retorna e ainda retorna junto com o Darcy. Então, elas ficam se perguntando qual a motivação. E além desse retorno, ele vai visitar, os amigos vão visitá-las. E aí é que ficam as incógnitas, os questionamentos. Será que eles estão voltando para valer? O senhor Billen, principalmente, né? É para valer ou é só mais uma visitinha? Tem uns momentos ali de reflexão da Elizabeth que ela fica pensando, né, com ela mesma, vamos ver como ele me trata. Antes disso, não convém ter esperanças. Então, eu acredito que esse impasse aí da Elizabeth sem saber o que vai acontecer no, né, com a vida dela, né? Porque a gente já tem uma Lídia reparada. Ali o Bingley já mostrando interesse, né? O que eu acho legal do livro é que ele dá um destaque maior para o Bingley, bem diferente do que acontece no filme. No filme, por exemplo, o Bingley é meio boboca, assim, e age meio que quase empurrado pelo Darcy. E aqui no livro, não. Ele tem o seu tempo, ele tem o tempo para ele, né, se resolver. Oferece, olha, venha Langburn, venha caçar aqui. Como na própria cena do filme fica bem engraçado, e no livro também é. Quando você cansar de matar os seus pássaros aí, vem aqui, quando acabar, vem matar os pássaros do. Vem caçar em Longbourn, que o seu Bennet o espera. Esse tipo de coisinha, sabe? Esse tipo de situação. A senhora Bennet desanda a falar, daquele jeito exagerado dela, porque ela começa ali meio que retomar as expectativas de que ele venha a pedir a Jane em casamento. É. E aí, como alguém falou aí, o filme ele faz esse, né, muito rápido, esse salto é muito rápido, mas Isso, acontecem várias coisas, inclusive essa descrição do capítulo 53, 54 também, mostra personagens muito mais factíveis, né? Porque eles pensam, ficam pensando como agir, que horas que vai ser, e dá um espaço isso. maior para o Bingley, que eu acho que ele merece. O Bingley merece Nos um dois espaço. capítulos, né? Isso. São várias visitas, gente. Não é tipo, no filme mostrou como. Ele vai uma vez, meio Uhum. que desajeitado, e no mesmo dia ele retorna e já pede ela em casamento, meio nervoso, como se fosse de repente, assim. Uhum. E, no livro, você percebe que esses dois capítulos, apesar de serem curtos, revela isso, que ele faz uma visita, depois outra visita, tipo, com o Darcy ele aparece duas vezes, Uhum. e depois ele vai retornando sozinho, várias vezes, e vai conversando com a Jane, Vai com a construir, família, ele vai fazendo o caminho dele. E é, o que eu acho que o pessoal falou aí, que ele ficou bobão na adaptação, a gente não está analisando a adaptação né, do cinema, mas o que eu acho que fizeram para acelerar, né, os acontecimentos e fizeram com que ele ficasse meio bobão, também tem um propósito aí, de mostrar que é tipo um passe de mágica e ele também é outro príncipe e que resolveu assim, né? Olha, do nada ele tomou atitude e foi muito rápido. Então, assim, eu acho que não, nesse caso é implacável, assim, no sentido, ele ganha de 10-0 no filme, que ele dá o direito de fala, de reflexão pro Billy. Gostei. Gostei. no, no, é como a Jane colocou aí, né, é uma reconstrução. O Exato. relacionamento ele é reconstruído e os laços familiares ali, porque ele vai entrar para essa família. Então é um laço familiar que tem que ser reconstruído, Isso. porque ficou tipo, eu fui embora do nada. Então eu estou retornando, não é à toa, eu tenho que convencer o pai e a mãe dela de que eu sou digno da filha dela. Não importa aí nesse caso, quer dizer, importa. Mas nesse momento de resolver isso, é mais uma questão pessoal do que uma questão financeira, né? Sim. Porque ele tem que reconstruir essa imagem de que ele tem
caráter, É. E não é, além do dinheiro. você não gosta dos anacronismos, mas não é um oi sumida, vão casar? Não é assim. Ele tem que realmente mostrar, principalmente porque a Jane, a Jane, né? Ela fica muito indecisa ainda qual que vai ser as circunstâncias, né? Exato. Desse novo relacionamento, né? Desse novo Pois caminhar. é, para ela, personagem é diferente da nossa percepção do leitor, que Uhum. ela tem a dúvida ainda de se ele, Claro. a volta dele é. Por que que ele está voltando? É por um interesse de morar na região e, sei lá, fazer novos bailes, conhecer novas meninas? Ou ele está voltando por minha causa e aí ele está vindo aqui fazer essas visitas com esse objetivo? Obviamente que com o passar dos dois capítulos, né, os 53 e 54, fica claro que Uhum. realmente é o que ele quer, e isso vai culminar lá no 55, né, que é quando a senhora Bennet já está convencida, a Jane já sabe que pode renovar essas expectativas, e o 55 é muito isso. Uhum. Ele vai retornar várias vezes sozinho, até que ele chega um dia que ele decide pedir a Jane em casamento, que é o que acontece no capítulo 55, né? E a Isso. senhora Bennet só falta endoidar. Só tem uma coisa para acrescentar no 54 que mostra essa aflição da Elizabeth Bennet em tentar decifrar o Darcy, porque ele tá ali, mas ela não sabe Sim, bem como que é que vai, né? Como que isso vai desenrolar, essa nova amizade, né? E até mesmo porque toda a família odeia o Darcy, né? Então, mas ela já sabendo do que aconteceu, dele ter resolvido os problemas, aí é que fica. Ele vai querer voltar e estabelecer algum tipo de conexão, porque realmente renovou e tem um interesse nela, ou por causa do que aconteceu, ficou uma imagem arranhada da família, ele está ali só por causa do Bingley como amigo para apoiar, já que ele tinha tomado a decisão de casar com a Jane e tudo mais. Então, assim, realmente para Elizabeth ela fica aflita, sem saber direito o que vai acontecer. E é muita pressão, assim, porque ela recusou lá naquela oportunidade. Todos esses acontecimentos ocorreram. Ela não tem a oportunidade de conversar com ele nos jantares, porque sempre acontece alguma coisa para atrapalhar. E aí, esse meio de campo aí ficou truncado, né? Nessa conversa, nesse retorno entre eles. Do Billy com a Jane se resolve, mas entre o Liz e a Darcy, não. tem uma parte aqui que mostra, e eu, como leitora, né, relendo essa obra, eu fiquei, meu Deus, tá todo mundo já, eu já sabia o que estava para acontecer, mas aí você passa toda a agonia dos personagens. Olha, Bingley se mostrou encantador, como sempre, mas a sua atitude não foi a de um pretendente. Aí eu, poxa vida, quando que vai rolar, né, esse pedido? E aí ele passava os dias com a família e era só amigo, né? Mas eu É, acho que ele estava sondando, ele estava, sabe, cada dia um pouquinho, um grãozinho ali, sabe? De grão em grão a galinha chupava. exato. E é Até o que realmente culmina, até ele ter a coragem de pedir lá em casamento, que é uhum, justamente o 55 é isso, né? Ele faz o pedido, retorna sozinho, a intenção dele fica claro uhum. diante dela, da Jane, e diante de toda a família. A senhora Bennet fala muitas coisas, muitos planos, muitas felicidades, como ela vai contar isso para a irmã, né, para a senhora Phillips, para os Lucas, que todos vão ficar com inveja porque conseguiu fazer um excelente casamento na família. É a história Desculpem. casamenteira Enfim, daí, né? Que ela quer exato. casar Ela por fica o tempo questão financeira. inteiro. Desculpa, Lília. Ela quer casar por uma questão financeira, para as filhas não ficarem, né, desobrigadas, mas ela também faz todo esse processo. O anúncio. E minha filha, olha, eu tenho uma filha casada, a outra já está pretendida a ir para um cara muito rico. A E Roberta está dizendo bem isso, né? Duas filhas bem casadas. Coitada, mal sabe ela que a Lídia fez um péssimo negócio, né?
o interessante, Lília, também é que com esse pedido de casamento do Bingley para Jane, aí tudo que aconteceu com Wickham e Lydia fica esquecido. Agora a família já está em alta de novo. Eu não sei como é que deveria ser os fuxiques da sociedade naquela época, mas parece que o Bingley deu um upgrade assim, na família com esse pedido, porque as pessoas, né, deixaram de comentar ou ficou meio que esquecido que foi um passo em falso, principalmente da Lydia, porque a culpa recaiu toda sobre a Lydia e não do adulto Wickham. Eu acho interessante que realmente não só fica esquecido, mas é tipo uma questão que está resolvida. Sim. A Jane está resolvida com Bingley e a Lydia está resolvida com Wickham. Porque é meio que uma ruptura entre o 55, que faz essa descrição desse pedido, e no 56 não continua um reflexo disso. O 56 é uma quebra de expectativa. Resolveu a situação da Lydia, resolveu a situação da Jane, aí vem para a Elizabeth. Os capítulos finais ficam todos relacionados a essa solução. Eu só queria falar duas coisinhas do final do capítulo 55, que é quando sabem que Jane vai ser a dona, né, a senhora de Netherfield, a Mary pede para usar a biblioteca e a Kitty só fica rindo para cima e para baixo, ou seja, também, né, compartilhando a felicidade da irmã. E vejo ali também a Elizabeth Bennet como um consolo ou um apoio para o casal, né? Quando não estava com Jane, estava com o Bingley. Então, assim, aliás, um trio aí, que depois vai ser um quarteto bem feliz na história. Podemos ir para o 56, que você já adiantou um pouquinho, falando, né? Lady Catherine, é uma quebra. A Lady Catherine chega na história. É uma visita, né? Eu parei de nomear os capítulos, mas esses capítulos eu escrevi assim: capítulo 56, ou Lizzie lacrando geral, porque essa menina de 19 anos é inacreditável o pulso firme dessa menina. Na verdade, é mulher, né? Mas aí eu já olhei por outro paradigma, mas pode dizer o seu. A Lizzie se mostra uma mulher crescida, né? Para a idade, imagina, a gente hoje, 19 anos, é adolescente. E ela se mostra bem, bem firme nas suas opiniões, inclusive, na minha opinião, né, para enfrentar a Lady Catherine, porque ela não é tão mal educada como a Lady Catherine, mas ela consegue olha, aqui você pode, aqui você já não pode, você está ultrapassando os seus limites, até mesmo porque essa senhora ela abusava, né, do poder dela em relação à sociedade na qual ela vivia, porque ela era uma lady. Então, ela se achava com o direito de mandar até na vida das pessoas, né? Mas me diga aí, agora eu tô curiosa para saber sua opinião. Meu paradigma nesse capítulo é diferente, porque que a Elizabeth ela é mais ajuizada, mais forte, isso já vinha, né, dos outros capítulos, até na visita dela lá. Mas eu não observo pelo lado dela, eu observo pelo lado da Lady Catherine. Primeiro, ela se acha tão superior e vai fazer uma visita em que toda a conduta dela é completamente sem educação. Então, eu já reparo nesse sentido, é esse contraste entre a pessoa da sociedade, uma pessoa distinta, com grande status, mas ao mesmo tempo age de uma maneira que não é uma maneira esperada de uma pessoa com o porte social que ela representa. Aí, além disso, veja o que ela faz, né? Ela diz que Lizzie seduz Darcy. Sim. Então, veja... É isso que eu ia dizer. Veja a impertinência da Lady Catherine nesse sentido, né? Ela coloca a Elizabeth como uma pessoa que faz a sedução, que coloca o outro a perder, como se ela fosse errada nesse sentido, sendo que, tipo, ele não tinha feito nenhum pedido a ela. A Lady Catherine que fez essa dedução. Então, toda a construção que a Lady Catherine tenta realizar ali é no sentido de ofender, de rebaixar. Então, a Lizzie reage de uma maneira forte, porque é isso que já se esperava dela. Assim, não me surpreende. Ela age de uma maneira digna, porque o que a Lady Catherine tenta fazer é agir como uma pessoa completamente sem educação.
A Lady Catherine aí, ela só reafirma essa presença da burguesia aí ascendente na Inglaterra para reafirmar esses valores de casamento, de constituição familiar e principalmente de manutenção de herança. Então, ela quer Veja, ela fala de berço, manter. né? Aham, exatamente. E a Elizabeth, mesmo rebatendo que o pai dela é um gentleman, é um cavalheiro, né? Ela ainda coloca em dúvida sobre a família da mãe, da senhora Bennet, né? Então, assim, ela quer, de qualquer maneira, manter o lugarzinho dela ali de destaque, de posição hierárquica, socialmente falando. A, a, a Elizabeth, eu acho que foi até muito educada, mas a gente só tem que levar em consideração que existia ali uma hierarquia social e a gente está falando de situações ocorridas, né, mesmo que de modo fictício, há 200 anos. Então, não dá para exigir que a mocinha simplesmente bloqueasse a Lady Catherine na vida social ou no WhatsApp da vida, numa carta. Não tem nada disso. Não tinha essa situação. A Elizabeth ainda tinha que manter um discurso, aliás, um diálogo, né? No mínimo respeitoso com essa senhora que estava ali só para enxovalhar ela, a família dela. E assim, acho que a Lady Catherine, ela cumpre esse papel aí de querer interferir na vida do Darcy e da Elizabeth para poder fazer essa manutenção aí da hierarquia na qual ela pertencia como Lady, né? E, enfim, para manter o Ah, dinheiro dentro. Dinheiro chama dinheiro, né? Assim, tem essa frase aí. e a Aline está colocando, né? Lady Catherine cancelada. Tão cancelada que ela vai embora dali, da propriedade, e a senhora Bennet até pergunta a ela, não vai é, retornar, ela não vai entrar, não vai tomar um café, um chá. Enfim, ela vai embora de uma forma pouco educada. Ela exige uma conduta ilibada dos outros, mas ela mesma não tem essa Não, conduta, né, correta. uhum. Ela não tem educação, gente, nenhuma. Bom, Lília, eu acho que nesse ponto aí a gente chega, né, a um consenso dessa senhora, mas ela tenta forçar, né, a opinião dela, que ela chegou à conclusão de que o Darcy está prestes a pedir, talvez assim, talvez não seja sentido, mas isso não, ela não sabe desse pedido, né, que foi recusado. Mas a gente podia avançar para o 57. Sim, concordo. Tá. Aí a Elizabeth, graças a Deus, não tem, termina o capítulo 56 não tendo que dar satisfação para a mãe, que é um alívio, né? Até para o leitor, porque imagina o desespero dessa mulher ao saber que a filha podia se casar com Darcy, que não era bem visto, né? Bem quisto, e a Lady Catherine de Bourgh sendo tratada daquele jeito, que todo mundo está a favor da Lizzie, mas com certeza a senhora Bennet não ia concordar, né, dessa menina praticamente pedir ela para ir embora, né? Educadamente, não temos mais o que falar, então vaza. Bom, tem uma questão aí que alguns autores falam que a Jane Austen ela não faz muitas referências à questão de distinção de classes, mas as classes sociais estão bem estabelecidas ali dentro dos livros da Jane Austen. E tem uma frase aqui, olha, com os seus preconceitos de classe, ele sentiria provavelmente que os argumentos que a Elizabeth tinha parecido fracos e ridículos continham bom senso e um raciocínio sólido. Então, percebe que o Darcy também tem, por fazer parte de uma classe social mais favorecida, ele também tem aqueles preconceitos que foram dissipando, ou ele foi, né, vendo de outra maneira. Ainda bem que a gente tem como mudar, né? Voltando aqui ao título do livro, né? Primeiras impressões não são as que ficam. Nessa história fica bem claro que não são as primeiras impressões que ficam, elas são modificadas e as pessoas têm a oportunidade de reavaliar seus comportamentos. Bom, e fica aí a gente com essa esperança, né? Da Elizabeth ainda vai, não vai. Ele vai querer, não vai querer, porque o Darcy, ele é meio fechado, assim, né? A gente fica bastante a mercê do que ele vai fazer na próxima fala ou na próxima cena. Mas eu acho que a carta meio que resolveu isso em relação a ele, né? Esse capítulo, ele é muito interessante
porque vem a questão das intrigas que o Mister Collins realiza em relação a Elizabeth, porque obviamente ele fica sabendo da visita, do que sucedeu, da conversa e tudo mais. Ele resolve escrever para o Sr. Bennet, Isso. dizendo que o Darcy vai pedir a mão da Lizzie, mas que eles deveriam recusar, porque o destino do Darcy era se unir a uma família de nome, de peso, de valor, como a família da Lady Catherine. Então, assim, eu acho terrível essa conduta dele, que já não é a primeira vez, porque quando a Lídia foge, ele escreve para tripudiar e dizer que a família toda vai cair em desgraça social, e novamente ele faz isso, mas de outra maneira, dizendo, olha, não aceita, porque ela não foi feita para casar com ele. Vocês não têm um alcance social que o Mr. Darcy merece. Jane, o Collins, ele é baixo desde aquele capítulo da Lídia. Né? Ele revela de verdade qual é a personalidade dele. Ele é fofoqueiro, maledicente, né? Fica tentando criar as intrigas. Ele ainda dá lição de moral, falando lá do casamento da Lídia, que foi, né, como Isso. que eles puderam receber esse casal, mesmo, né, tendo sido casado já na igreja direitinho, mas como que eles receberam, né, no seio familiar. Então, ele ainda fica alfinetando, e eu tenho certeza que essa carta que ele enviou foi por intenção da Lady Catherine. Ela deu uma reforçada ali Isso. para ele Mas tentar quebrar as pernas ali de quem estivesse tentando se levantar. Mas tem um detalhe que eu acho assim, vocês me desculpem os que fazem muitas defesas da Elizabeth, ela comete um erro aqui em um mais adiante que eu fiquei assim, nossa, Elizabeth, você só não é perfeita, aliás, o ser humano não é perfeito, mas como personagem, ela não é perfeita por causa desses dois problemas. Primeiro, o senhor Bennet chama a Elizabeth para conversar a respeito dessa carta, e assim, ela não alimenta as intrigas do Sr. Collins, prefere o silêncio e tudo mais. O pai dela fica ali fazendo aquelas conjecturas e ela vai deixando ele meio ali de bobão, sabe? Eu vejo um erro dela, porque ela poderia ter comentado da existência, mesmo que remota, da possibilidade de ser verdade o que o Collins estava dizendo ali. Ele está fofocando? Tá, olha, ele está fazendo uma maior fofoca, eu não sei se isso vai acontecer, mas talvez possa acontecer, e eu acho que ela foi omissa nessa parte, assim, eu fiquei tão triste nesse momento, assim, que o pai dela dá tanta confiança, tanto crédito a ela, e ela oculta a situação dele. Não Eu acho gostei que, disso. como ela é tão próxima do pai, ela podia, né, ter se aberto mais. Mas aí a gente tem que entender que talvez a Jane Austen escolheu deixar tudo para o final, né? Foi. É uma escolha, né? Bom, Nívia, Exatamente. eu posso ir para o 48? 58, sim. Perdão, 58, aí o Darcy volta para Longbourn, thanks God. Aí vamos ver o que vai acontecer. Eles caminham, né? Essa caminhada é maravilhosa e eu acho que devia ter sido mais explorada pelo cinema, essa caminhada desse Também acho. O livro. pessoal está dizendo aí que a Elizabeth ela não tinha certeza, A que ela fada foi sensata. sensata. Bom, esse pedido do casamento, você concordou aí comigo, ele devia ser mais explorado, porque é muito mais bonito, né? É muito mais interessante. Porque foi um entendimento que aconteceu, na verdade. Não foi assim, olha, Elizabeth, você quer casar comigo? É só uma questão de ter muita conversa, mais uma vez. Mais uma vez, tem muito diálogo, muita conversa para chegar nessa reafirmação de sentimentos, né? Não foi assim, nossa, encontramos ao acaso e nos Finalmente, agora entendemos nós estamos e sozinhos. acabou. Estamos sozinhos comigo? Não foi assim. Novamente, a Exatamente. gente percebe que é uma questão de economia do filme, porque não dá para fazer um filme de 6 horas, É, 4 horas, né? Bom, ele fala que é interessante lá que ele fala quando era criança. Em criança me ensinaram o que era direito, mas não me ensinaram a corrigir meu gênio.
deram-me bons princípios, mas deixaram-me praticá-las orgulhosamente. Ele fala dessa formação do caráter dele, que graças a Deus foi moldada, né? Porque senão ele seria chato eterno, desde o início lá do livro até o final. Então ele teve essa oportunidade de crescimento também. E é interessante que, e se não fosse, ele tem uma fala dele que é muito bonitinha, gente. Olha isso, já está no filme. E se não fosse a minha querida adorável Elizabeth, talvez não tivesse mudado. Então ele coloca essa responsabilidade dessa mudança por essa moça assim que veio para realmente mudar a vida dele em vários sentidos, né? Isso, é verdade. Assim, o que ele faz é questionar se os sentimentos dela mudaram Uhum. em relação, né, a ele. Eles conversam sobre a impertinência da Lady Catherine. Eles vão conversando. Aliás, esse e o próximo capítulo, assim, o 58, 59, 60, tem muitas conversas. Eu acho isso muito bonito, que é uma construção ali. Eles vão retirando essas dúvidas que poderiam existir em relação a esse entendimento, a esses sentimentos, é, mas vai construindo esse carinho, renovando, meio que assentando os problemas das discordâncias, porque eles não deixam de ter as discordâncias, Uhum. mas isso é a base de muita conversa, de muito diálogo. Ô, Lília, no capítulo 59, tem uma frase assim: os noivos oficiais falaram e riram. Os não oficiais ficaram calados. Mas que delícia você saber que você está noivo do Darcy e ninguém sabe. É lógico assim que a viagem da minha cabeça, mas também devia ser aquela. Imagina essa cena, né? Se fosse bem recortada no cinema, na televisão, esses olhares do Darcy e da Elizabeth sabendo que estão comprometidos e ainda não podiam falar. É muito fofo isso, né? Mas aí É é meu lado verdade. mega power romântico falando bem alto. E aí tem a questão, Lília, da Jane, da Jane, sendo novamente a Santa Jane, a Santa Prudente Jane, quando a Elizabeth conta, né, do enlace dos dois, do romance. Já é no 59, né? E isso tô no início do 59 ali, que essa frase que eu falei Isso. dos noivos oficiais e não oficiais, ela conta e É, a Jane fica, o quê? Mas você odeia esse homem e é engraçado porque não sei como que seria, né, essa dia a dia das irmãs, mas acho que tava para o leitor tava meio que na cara, né? mas é como eu digo, né? Para o leitor está muito tudo revelado. Sim. Mas para ela ali, Jane, como entender? Porque ela reclama. Nesse Uhum. capítulo, a Jane reclamou, mas como você não me contou nada disso? Ela vai contando tudo, meio que despejando ali tudo o que aconteceu, Sara? Como assim? A Jane age assim porque realmente ela estava alheia dentro do livro, na história até aquele momento. Então, assim, ela vai questionar, como assim? Você não odeia? É igual a reação da senhora Bennet. Ela não consegue entender, porque realmente ela estava fora da situação. O Uhum. leitor tem a informação privilegiada, as personagens, elas vão adentrando ao conhecimento dos fatos aos poucos. Esse jogo duplo aí é bem interessante. E aí foi o que você adiantou, todo mundo, né? Aí passa primeiro pelo pai da Elizabeth Bennet, o senhor Bennet fica atônito, como que ela pode aceitar esse homem, mas não dá para entender. E eles ficam, né? Todos eles ficam com aquele ar assim, mas o que aconteceu, né? A Elizabeth tão segura de si, tão tranquila e reservada, tomar essa decisão. Mas é quando ela conta para o pai o que o Darcy fez, né? Aí ele dá uma aliviada, porque inclusive, eu achei graça, porque ele fala assim: esses jovens violentamente apaixonados fazem tudo de acordo com a sua vontade, no sentido de ajudar ali a Lídia. E ele tá lembrando assim que se ele estivesse devendo ao tio, né, ao cunhado, o dinheiro, seria uma responsabilidade maior ter que pagá-lo, mas como é para o Darcy, então ele vai colocar a culpa nessa paixão aí de tentar ajudar a família da noiva, né? Da futura É, noiva. Bom, aí tem a senhora Bennet totalmente espantada,
E Exatamente. mas ao mesmo tempo esse espanto e ela não fica assim, mas é verdade, você gosta, como é que vai ser? Você vai tentar, né, e tal. Não, ela já pula para outra que se chama dinheiro, que ela fala, Dinheiro. nossa, estou tão feliz. Que homem encantador, tão bonito, tão alto, ele virou bonito, gente. Infelizmente, a gente acaba criticando a senhora Bennet por causa, né, dessas falas dela relacionadas a dinheiro, né? E Mas aí, o final desse capítulo é que me deixa assim, eu morri de rir, assim, mais uma vez, porque é todo mundo assim, em choque, a casa fica polvorosa, aí o seu Bennet já se entende com o Darcy, uhum. aí ele vira para a Liz e diz assim, mas o Wickham ainda é meu favorito. Pois é, aí eu tô assim, hã? É uma ironia, O- é ironia, gente. Claro, é porque assim, ele nem tem o tempo dele conhecer o Wickham, né? E mesmo por tudo que o Wickham fez, não dá para ele ser o favorito. Então a gente tem que perceber ali, também faltava uma frase, né? Uma simples frasezinha ali na Ele biblioteca. disse Ele fala isso para fazer uma troça, assim, sabe, Tis? Ele isso. vê que o Darcy é tão sensato, é tão cavalheiro e tudo mais, tem todo um entendimento ali, e o Darcy também retorna algumas vezes, não é igual no filme, tipo, se arranjaram e acabou o filme. Sim. Aqui no livro tem isso, né? Vai mostrando que ele volta outras vezes e tudo mais. Aí o seu Bennet diz a Liz que o Wickham ainda é o favorito, só que ele tá brincando ali naquele Claro, momento, porque o Darcy, ele falou. diz, meu Deus, tem como ser mais perfeito que essa criatura? Não, não tem como, é muito sensato. Então, aí ele brinca, não, mas o Wickham é meu favorito porque é justamente o contrário, né? Como alguém pode ser tão sensato e o outro ser tão ridículo. Lídia, e o capítulo, deixa eu ver, 50 ele vai 60. e toda hora eu tô mudando. O capítulo 60 ele vai, obrigada, viu? Ele vai mostrar novamente um Darcy muito apaixonado, porque ele não consegue fixar a hora ou o lugar que ele começou a gostar da Elizabeth. Mas ele fala o seguinte: anota aí, meninas, por favor, anotem todas vocês e todos vocês aí, ó. O que admirou Darcy foi a vivacidade da sua inteligência. Então é isso, galera. O negócio é ser inteligente. Mas brincadeiras à parte, mostra bastante como que esse homem ele foi literalmente fisgado no bom sentido, não naquele sentido de, né, de ser amarrado, né, dela É. ser uma forasteira, não, uma interesseira, né? Mas como que a Elizabeth conquistou ele pelo que ela é de verdade, né? Ela não Eu precisou não digo fingir. Eu não digo que foi um fisgar, porque realmente foi uma construção. De fato, foi uma construção. Esse capítulo tem as cartas, né? A Liz escreve para a senhora Gardner, contando as novidades. O Darcy escreve para a Lady Catherine, ou seja, uma missão bem complicada para ele. E o Sr. Bennet vai às sorras, porque é ele que escreve a carta para o Collins para Uhum. contar tudo. Ou seja, ele vai debochar Agora, muito do agora Collins. eu coloquei ali Exato. que o senhor Bennett resolve também lacrar quando ele resolve escrever essa carta, porque aí ele vai tomar as rédeas. Espera aí, a casa pode até ser sua lá no futuro, Collins, mas aqui quem manda sou eu. A história que está acontecendo aqui está bem debaixo dos meus olhos. Então esse capítulo também é uma oportunidade para a gente ver um personagem que fica um tanto quanto apagado na história, ele dá uma remexida ali nele, esses série de pedidos de casamentos que as filhas recebem, né? Eu vejo assim, tem uma parte também no capítulo que, novamente, foi aí que eu vi a segunda derrapada da Elizabeth. Uhum. Ela começa a tomar uns cuidados assim, para não tentar se constranger com o Darcy, observando o comportamento da mãe, da tia Phillips, do Collins. Então, assim, ele vai fazer parte de uma família que tem umas pessoas ali que não se comportam com as melhores atitudes, com a melhor educação. Aí ela faz um comentário que, assim, eu achei triste, porque ela está se comportando ali da forma como ela condenou no início do livro. Por que que ela não gostou do Darcy? Porque Uhum. ele criticou aquela sociedade, como se aquela sociedade ali não pudesse se divertir, como se fosse um bando de selvagens. Eu não sei se vocês lembram do Selvagem,
lado dá-se para o, Qualquer selvagem pode para dançar. exatamente, para o senhor Lucas, criticando aquela sociedade. E olha o que a Elizabeth vai dizer, na minha tradução está desse jeito. Ela diz assim, sobre trocar aquela sociedade tão pouco agradável. Ela diz que quer trocar aquela sociedade tão pouco agradável. Vocês me desculpem, mas foi uma falha, assim, cruel da parte dela, porque ela criticava o Darcy por ele pensar exatamente dessa maneira. E Uhum. ela não vê a hora de sair daquela sociedade. Gente, Eu me não. Aí sim, eu fiquei, eu, assim, eu fiquei muito descontente e com essa fala dela, porque esse foi o descontentamento dela com o Darcy no início. Então, assim, a Elizabeth é sensacional, mas é uhum, porque eu acho sensacional que eu não vou deixar de ver claro. essa falha. Foi terrível esse comentário Mas é dela. a volta também da Jane Austen, da voz da Jane Austen, aí, colocando assim, olha, para ser civilizado tem que pertencer a essa sociedade. Essa daqui É. de Loughborough e Meryton não é uma coisa assim muito digna. Infelizmente, né? Lília, por causa dos 5 minutos que faltam, 41, a bateria também falhou. O pessoal É, está dizendo que o pedido da Elizabeth ele moldou, né, o caráter do Darcy ao longo do livro, a recusa do primeiro pedido, e eu concordo também. Mas diga aí, para mim, o capítulo 61 ele é foi só um resumo. resumo. E eu acho muito bonitinha a forma como a Jane Austen acabou, porque ela deu continuidade para todos os personagens ali que a gente tinha, né, Isso, era isso que eu queria falar, porque lembra, se vocês viram uma ou duas lives atrás, quando eu disse a vocês que a intenção do Sr. Bennet com a Kitty era justamente fazer com que a Kitty tomasse jeito na vida. E com quem ela foi conviver? Ela não foi conviver com a Lídia, ela foi conviver com a Jane e com a Elizabeth para ser, tomar uma forma de uma pessoa que possa conviver em sociedade de uma maneira digna e não se tornar como a Lídia. Então, o castigo que ele dizia, ela nunca mais vai sair de casa, a não ser ir para a casa da Jane, para a casa da Elizabeth e tomar exemplo com as irmãs que tiveram juízo, né? isso. Então, esse foi o castigo que ela deu para ela. E vocês veem aí nesse capítulo também o quanto a Lídia seria infeliz. Ela dá o desfecho, Né? entendeu? Ela pede ajuda a Elizabeth tantas vezes. Ela ajuda. Aí a Elizabeth diz que não ia incomodar o Darcy, mas ia ajudar da forma como ela podia. Então é triste. Bom, Lília, a gente tem pouquíssimo tempo. Eu queria concluir com um texto rápido aqui. Resumidamente, Orgulho e Preconceito é um texto persuasivo e sedutor ao tratar de desejos reprimidos da guerra dos sexos, que se constitui basicamente a partir da linguagem, provocações entre Elizabeth e Darcy, farpas trocadas e as peripécias de um casal que busca fugir do estereótipo de alma gêmea instantânea, porque eles não são, né, aquele relance, olha, a flechada do Cupido caiu sobre eles, ali no coração deles. A Elizabeth se aproxima de um modelo ideal de liberdade, acalentando seus leitores para se pensarem de modo independente. E a Jane Austen não apela para um aspecto reducionista comum às narrativas sentimentais. Ela faz um processo de crescimento, né, de vários personagens ali, principalmente do Darcy. É, e eu acho que o foco todo é nessa felicidade. Eu tenho pouca coisa para dizer, é pouco tempo, na Alguém verdade. cobrou aí sobre a Mary, né? Realmente, a Mary vai ser obrigada a viver mais em sociedade. É Sim, interessante isso, né? Porque eu até anotei aqui. É sufocante você viver em uma casa em disputa, onde você é empurrada para ser coadjuvante. Eu anotei isso, né? É o que acontece. A Mary é colocada em segundo plano e depois ela começa a ser exigida porque a casa vai ficando vazia. uhum. Falta um minuto. Terminou o tempo? Tá todo mundo a agradecer. Um minuto. Ah, muito Todo obrigada mundo também. Eu gostei muito. eu acho que essa parceria nossa está dando bons frutos, né, Lília? E reforçando aí, enquanto eu encontro aqui a imagem, vamos para alguns não é mais surpresa, mas nós vamos falar de Mansfield Park.
nas próximas semanas de agosto. Então, nós vamos dar um break na semana que vem, tá bom? Na Isso. quarta-feira a gente não tem live só para dar um descanso, porque minhas aulas voltaram e eu tenho aula justamente às quartas à noite. E eu Então, tô ficando com problema nesse olho. É um perigo. melhoras aí. Obrigada, Gente, pessoal. Um eu vou beijo fazer para o sorteio lá no Lilia Books depois de amanhã, certo? Do livro de Orgulho e Preconceito. Quem não participou, participe, veja as regras e é isso. Muito obrigada. Vamos nos Tchau, apaixonar por mais tchau.